Olá, meus amigos queridos, tudo bem? É um prazer estar aqui para a nossa classe bíblica de hoje. Um abraço para os pastores, um abraço para cada um de vocês e tenho certeza absoluta que a mensagem de hoje vai ser uma bênção para você e para mim também. Bom, você sabe que nesses últimos dias, nas últimas semanas, nós estamos trabalhando sobre o santuário e o juízo final dentro da série Apocalipse, a Resposta. Hoje nós vamos concluir o tema da semana passada e vamos falar sobre os livros do juízo. Esse é um tema realmente importantíssimo, por isso eu convido você a pegar a sua Bíblia, a minha já está aqui, e nós vamos então estudá-la a partir desse momento sobre exatamente esse tema. Bom, já oramos, já está tudo preparado, tudo ok, e nós vamos diretamente ao nosso tema de hoje. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo no livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 7. Olha que texto importante esse daqui. Daniel 7. Pode abrir a sua Bíblia aí, que eu estou abrindo a minha aqui. Versículos 9 e 10. Diz assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Esta é a cena do juízo. Você vê nessa cena, você vê tronos, você vê fogo, você vê aqui, como diz o próprio texto, um rio de fogo. Você vê milhares de milhares servindo, são os anjos. E o verso 10 fala assim: assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Observe que a expressão abriram-se os livros está mostrando que existem livros, muitos livros, né? Nós não sabemos exatamente quantos livros são. A Bíblia nos dá a entender pelo menos 3, e são esses 3 que nós vamos conversar e mencionar e explicar sobre eles. Mas nós imaginamos que existam outros livros além desses 3. Mas o detalhe é, assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Quais são esses livros? Para que servem? E como funciona no juízo final? Bom, hoje eu vou fazer aqui uso de um computador com algumas informações aqui à minha esquerda e aqui à minha direita a Bíblia Sagrada, e nós vamos assim conversando um pouco mais detalhadamente, profundamente em nossa classe bíblica. Por favor, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, fique atento aqui em cada detalhe. Vamos dar uma recapitulada rápida no tema da semana passada. Nós perguntamos quem é quem no juízo final, lembra? Por exemplo, quem é o juiz, quem é o advogado de defesa, quem é o advogado de acusação, quem são as testemunhas, quem são os réus e qual é a lei usada como norma para o juízo. Essas foram as perguntas que nós fizemos. Aí, em seguida, eu mostrei aquela tabelinha, aquele diagrama profético, diagrama do juízo, está lembrado? Onde na coluna da esquerda eu coloco ali juiz, advogado, acusador, testemunhas, réu e lei. E aí no lado direito a gente vai preenchendo as 3 colunas, cada coluna representando uma fase do juízo. O juízo de investigação, a primeira, o juízo de comprovação, a segunda, e o juízo de execução, a terceira coluna. Você está lembrado? Quem é o juiz na primeira fase? Lembra? É Deus, né? Deus é o juiz. Quem será o juiz na segunda fase? Os salvos, os justos, os santos. E quem vai ser o juiz na terceira fase? Cristo Jesus. Ok? Lembrou, né? Muito bem, vamos em frente. Quem é o advogado de defesa na primeira fase? É Cristo Jesus. Como a própria Bíblia diz, temos um advogado perante o Pai, Cristo Jesus. Bem, eu não estou citando e nem lendo os textos, porque já fizemos isso a semana passada. Agora, eu estou apenas recapitulando com você. Na segunda fase do juízo, que será durante o milênio, não haverá advogado de defesa. Por quê? Porque durante o milênio já estará definido. Quem se salvou, quem não se salvou, não se salvará mais, não haverá mais intercessor. E na terceira fase, depois do milênio, também não haverá advogado de defesa. Portanto, o advogado de defesa, que é Cristo, só existe agora na primeira fase. E por isso nós devemos aproveitar esta grande oportunidade que nós temos hoje de ter a Jesus como nosso advogado. Amém? Vamos continuar. Quem é o advogado de acusação na primeira fase? Na primeira fase, o advogado de acusação é Satanás,
como diz Apocalipse 12, de 7 a 9. E na segunda fase, durante o milênio, quem vai ser o advogado de acusação? Não haverá, por quê? Porque Satanás estará preso, não é verdade? E quem vai ser o advogado de acusação depois do milênio? Vai ser o próprio Satanás. Por quê? Porque com a ressurreição dos ímpios, ele, o inimigo, será solto por um pouco de tempo. Ok? Vamos para a quarta definição. Quem são as testemunhas na primeira, na segunda e na terceira fase? Claro, são os anjos de Deus. Os anjos são as testemunhas das três fases, porque os anjos estão conosco todo o tempo. E são eles quem anotam os nossos pecados, também as nossas coisas boas. Os anjos são os relatores, eles anotam, relatam tudo o que acontece conosco aqui na terra. Portanto, os anjos são testemunhas nas três fases. Ok, quem está sendo julgado agora? De acordo com 1 Pedro 4,17, o julgamento começa pela casa de Deus, isto é, por aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, aqueles que se entregaram a Jesus, que são os seguidores de Cristo, portanto, os justos. Na segunda fase, durante o milênio, serão julgados os ímpios, juízo de comprovação, tá lembrado, né? E na terceira fase, a sentença final, as palavras finais de Cristo serão dirigidas aos dois grupos, a todos, aos salvos e aos perdidos, como diz Mateus 25, 34 e 41. Lembra, né? Muito bem. Qual é a lei que vai ser usada como norma para o juízo? São os 10 mandamentos nas três fases, como diz Tiago 2, de 10 a 13. E assim a gente preencheu o diagrama do juízo e agora acabamos de recapitular tudo isso. Você deve ter tudo isso já, porque a semana passada nós enviamos esse material ao seu pastor e o seu pastor com certeza já encaminhou para você. Bom, relembrou? Ok, maravilha. Se a gente já relembrou, agora nós podemos dar um passo a mais. Eu também mandei os textos bíblicos para vocês de tudo isso que nós acabamos de mencionar. Agora, o texto que a gente leu em Daniel 7, versos 9 e 10 fala: assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Bem, abriram-se os livros. Eu também posso mencionar para você outros textos bíblicos e vou fazê-lo a partir de agora. É importante você lembrar que 2 Coríntios 5, verso 10, fala que todo ser humano um dia vai comparecer perante o tribunal de Cristo e cada um vai receber uma recompensa de acordo com o seu feito por meio do corpo, ou bem ou mal, certo? Esse é um texto importante em que você e eu, todo ser humano, um dia vai prestar contas a Deus de tudo que fez, certo? Então o juízo é uma realidade, ninguém poderá escapar desse juízo. Agora vem a pergunta, quando Daniel fala, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros, eu vou mencionar 3 livros. O primeiro livro chama-se Livro da Vida. Olha só o texto que eu vou ler para você aqui na Palavra de Deus. Eu vou ler Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Anota esse texto, anota aí, Apocalipse 21, verso 27. Fala assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Resumindo, só poderá entrar na Nova Jerusalém, só poderá ter vida eterna aquele que tiver o seu nome inscrito no livro da vida. Portanto, o livro da vida é o livro onde Deus registra os nomes das pessoas que aceitaram Jesus, se converteram e foram batizadas. Aí o nome dessa pessoa é registrado no livro da vida. Veja como isso é muito sério e muito profundo. Veja o que diz Apocalipse capítulo 20, verso 15. Olha só, Apocalipse 20, verso 15, fala assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Percebeu como é sério esse assunto? Então, é importante lembrar que o primeiro texto que eu li, Apocalipse 21, 27, fala que se alguém não foi achado, se a pessoa não tiver o nome no livro da vida, ela não poderá entrar na Nova Jerusalém e nem ter a vida eterna. É o texto primeiro que eu li. O segundo fala que se o nome da pessoa não estiver no livro da vida, essa pessoa será lançada no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então é o seguinte, não tem jeito, o nosso nome tem que estar no livro da vida. O meu nome e o seu nome tem que estar lá,
entendeu? Mesmo que você tenha tido uma fraqueza, cometeu algum erro, caiu em alguma transgressão, você pode e deve se arrepender, se ajoelhar, confessar os pecados para Deus, pedir perdão em nome de Jesus e continuar, para que o seu nome, para que o meu nome, para que o nosso nome permaneça no livro da vida. Atenção, só pode entrar na vida eterna quem tiver o nome no livro da vida. E se o nome não estiver no livro da vida, esse vai ser lançado para dentro do lago de fogo. É muito sério, não é? Agora veja o que diz Apocalipse 3, verso 5. Olha só que texto importante esse daqui. Apocalipse 3, verso 5, na carta que Jesus envia a Sardes. Fala assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Perceba que esse texto, ele corrobora com os textos anteriores. Diz assim, claramente diz assim, que o vencedor, quer dizer, a pessoa que vencer, diz o texto, será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então, nós precisamos ser pessoas vencedoras. E como é que a gente vai vencer? A gente só pode vencer com aquele que venceu na cruz, com aquele que venceu por nós. Então, com Cristo, nós podemos vencer. Com Cristo, somos mais que vencedores, como diz Romanos, de 31 a 37. Entendeu? Então, quem vencer, diz o texto, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Amém? É um texto poderosíssimo, né? Uma mensagem fortíssima, maravilhosa. E se você vai para Lucas 10, verso 20, quando os discípulos voltam de uma missão, eles voltam felizes e falam: Jesus, Jesus, estamos muito felizes porque nós expulsamos demônios, os demônios se submeteram à nossa palavra e tudo. Eles estavam felizes. Aí Jesus chama os discípulos e diz assim: senta aqui um pouquinho. Não se alegrem porque os demônios se vos submetem. Alegrai-vos primeiro, alegrai-vos acima de tudo, porque o nome de vocês está registrado nos céus. Uau! Isso é demais, né? Lucas 10, verso 20, entendeu? Ou seja, a nossa maior alegria é ter o nosso nome no livro da vida. A propósito, o seu nome já está no livro da vida? Lembre-se, se o nome estiver no livro da vida, significa que você é um candidato à vida eterna. Se o seu nome não estiver no livro da vida, você será lançado no lago de fogo e enxofre. Por isso, meu amigo e minha amiga, é hora da gente tomar uma decisão e dizer assim: quer saber? Eu vou colocar, eu preciso que o meu nome esteja no livro da vida. E a gente precisa urgentemente colocar o nosso nome no livro da vida. Quando é que o nome vai para o livro da vida? Quando a pessoa aceita Jesus, se converte e é batizada. É justamente nessa hora do batismo que o nome da pessoa é registrado lá em cima no livro da vida. Louvado seja o nosso Deus. Amém? É demais isso, né? Extraordinário. Agora nós vamos passar por um outro livro e depois para o terceiro livro e no final eu volto no primeiro para a gente falar um pouco mais sobre o livro da vida. Tá bom? Maravilha. Então veja, assim como Jesus foi batizado, nós também devemos ser batizados para que o nosso nome esteja no livro da vida. Agora eu vou mencionar para você o segundo livro. Chama-se Livro Memorial ou Livro das Memórias. Pega a sua Bíblia junto comigo e vamos abri-la em Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Nós vamos ler o capítulo 3 de Malaquias, capítulo 3, verso 16. Olha que texto muito importante para o estudo de hoje. Malaquias 3,16 fala assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Ouviu? O texto fala assim: havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então esse livro chama-se Memorial, é o livro das memórias. E o que é que Deus anota nesse livro? Deus anota nesse livro as boas obras, as coisas boas que a gente faz, entendeu? Os anjos anotam ali. Então esse livro Memorial é um livro onde Deus registra as nossas boas obras, as nossas boas ações, as nossas atividades positivas em favor das pessoas, de Deus, da igreja, enfim, as boas obras. Eu vou aqui fazer uma menção
algumas coisas só como exemplo, apenas algumas, para você ter uma ideia do que é registrado nesse livro. Está preparado? Se prepara aí, se ajeita aí. Deixa eu me ajeitar aqui também. Se ajeita na sua cadeira, respira fundo. Respira fundo, porque eu vou ler para você agora algumas frases que resumem aquilo que Deus anota no livro Memorial. Primeiro, toda tentação resistida. Veja, todos nós somos tentados. Muitas vezes resistimos, outras vezes caímos. Então, atenção, toda tentação resistida. Quando você resiste à tentação em nome de Cristo, isso é anotado no livro Memorial. Amém? Segundo, todo mal vencido. Veja, uma coisa é você resistir à tentação. Resiste hoje, resiste amanhã, resiste depois. Agora, outra coisa é vencer o mal. Todo mal vencido é anotado no livro Memorial. Incrível, né? Terceira frase. Toda palavra de compaixão. Toda palavra, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, toda palavra de compaixão. Olha que bonito isso, né? Não é bonito? Também Deus anota no livro Memorial palavras de compaixão. Que emocionante, né? Que maravilhoso isso. Outra frase. Todo ato de sacrifício. Nesse caso, sacrifício para a gente, na caminhada cristã, sabe? Às vezes a gente tem dificuldades em casa, na família, no trabalho, na escola, no dia a dia, para servir a Deus. E muitas vezes você faz um sacrifício para ir à igreja, para estudar a Bíblia, para fazer as coisas de Deus. Então, todo ato de sacrifício para andar com Deus, para servir a Deus, Deus anota, porque isso tem o seu valor para Deus. E a última frase, todo sofrimento suportado. Claro, sofrimento suportado por amor a Deus, na causa de Deus, na caminhada com Deus. Veja como Deus considera cada detalhe. Anotou aí? Vou ler de novo para você. Toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de compaixão, todo ato de sacrifício, todo sofrimento suportado. E esse aqui é só um resumo, porque o livro Memorial é o livro das boas obras. Tudo que você faz de bom, tudo que você faz de positivo, Deus anota no livro Memorial. Que tremendo, né? Isso aqui é um desafio para nós e é um apelo para nós, para que a gente possa fazer mais coisas boas em favor de Deus, da igreja e do próximo. Concorda comigo? Porque é dessa maneira que a gente vai abençoar outras pessoas e quando abençoamos outras, nós mesmos somos abençoados. É ou não é? Maravilhoso, né? Esse é o livro Memorial. Vamos para o terceiro livro. O terceiro livro é o livro da morte. É o livro dos pecados, onde Deus anota os pecados, os nossos erros e problemas. Bom, nós vamos então abrir a Bíblia para ler sobre isso. Eu vou ler 2 textos com você, tá bom? O primeiro texto está em Jeremias, no capítulo 2, verso 22. Pega a sua Bíblia, mais uma vez, vamos para Jeremias. Capítulo 2, está bem aqui, verso 22. Esse texto é pequenininho, mas ele é extremamente importante. 2:22, fala assim: pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Esse texto está dizendo o seguinte: por mais que você se lave, por mais que você faça higiene, por mais que você seja uma pessoa limpa, por mais que você tome banho, você pode usar sabão, salitre, shampoo, qualquer produto de higiene, de limpeza, você pode usar isso no seu corpo, você pode tomar vários banhos por dia. O texto diz: ainda assim os seus pecados continuam registrados, anotados, escritos perante mim. Por quê? Porque a água, o shampoo, o sabonete, o sabão, o salitre, todos esses produtos podem nos limpar por fora, mas não limpa por dentro. Não existe um banho que limpa a consciência. Não existe um banho que limpe o coração. Não existe um banho que tira ódio, que tira raiva, que tira inveja, que tira essa mágoa terrível do coração, sabe? Então, o texto fala assim: você pode tomar banho com o que for, pode se lavar como for, pode usar qualquer produto que você quiser. O seu pecado continua. Porque só existe uma maneira de se ver livre do pecado. É através do sangue de Cristo. Quando a gente se arrepende, confessa
e abandona. Aí Deus nos perdoa, nos purifica, nos dá um novo coração e a gente então passa a viver uma vida livre dessa mancha pecaminosa, desse pecado maligno e terrível. Entendeu? Então o texto fala claramente sobre isso. Agora o outro texto que eu queria ler está em Mateus. Mateus capítulo 12. Esse é um texto que realmente impacta o nosso coração. Mateus capítulo 12. Nós vamos aqui para os versos 36 e 37. Mateus 12, 36 e 37 diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Você ouviu isso? Então esse texto está dizendo que Deus anota até as palavras. Porque o problema não está exatamente nas palavras, mas as palavras, elas refletem aquilo que está dentro da gente. Entendeu? Bom, eu vou aqui agora para o meu computador e vou te mostrar algumas frases que resumem essas leituras que eu acabei de fazer sobre o livro dos pecados, o livro da morte. Primeira frase: toda palavra frívola. Segunda: toda má palavra. Terceira: todo ato egoísta. 4. Todo dever não cumprido. E 5. Todo pecado secreto. Isso é apenas um resumo daquilo que Deus anota nesse livro. O livro da morte é o livro das más obras. Vou repetir. Toda palavra frívola, palavrão, palavra de baixo calão, palavras agressivas, palavras de desânimo, palavras de humilhação, entendeu? Esses bullying que são feitos por aí, essas palavras malditas, entendeu? Diabólicas, elas ferem, elas machucam, elas matam. Sabia que as palavras podem matar? Sim, senhor, sim, senhora. Então, essas palavras frívolas, essas más palavras, essas palavras malditas, elas são terríveis e elas são anotadas por Deus no livro memorial, entendeu? Deus anota ali. Memorial não, desculpe, eu falei livro memorial, não é memorial, é o livro da morte, é o livro dos pecados. Ali Deus anota exatamente essas más palavras, no livro da morte. Vou repetir: toda palavra frívola, toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido. Gente, todo dever não cumprido. Já imaginou isso? Isso é muito forte, não é? Todo pecado secreto. Você sabe que isso é para chamar a nossa atenção, nos despertar para que a gente possa melhorar, crescer, servir a Deus, andar com Deus. Porque o pecado secreto também é registrado. E todo ato egoísta, veja, isso é terrível, né? Todo ato egoísta Deus também anota. Resumindo, o livro da morte é um livro onde Deus anota as más obras. Por isso, vigiemos e oremos, para que a gente não venha cair nesse erro de cometer os pecados e permanecer nos pecados constantemente. Meu amigo, minha amiga, eu falei de 3 livros: o livro da vida, o livro memorial e o livro da morte. Entendeu? O livro da vida vai o nome da pessoa convertida e batizada, o livro memorial, o livro das boas obras, e o livro da morte, o livro das más obras. Eu pergunto para você, ficou claro? Entendeu? Agora veja, como é que funciona no juízo? No juízo funciona mais ou menos assim, porque a gente não tem como cravar 100%, só Deus é quem sabe. Mas, assim, mais ou menos para você ter uma ideia. Quando chega o momento de julgar cada um de nós, a primeira coisa que se observa é se o nome da pessoa está no livro da vida. O nome está? Está. Ok. Então agora vamos para o livro da memorial. Aí olha o livro memorial. Tudo que a pessoa fez. Agora vamos para o livro dos pecados. Aí olha a lista de pecados. Depois que a pessoa se converteu, aceitou Jesus, se entregou a Jesus, ela pode ter cometido pecados, e até muitos ou poucos pecados. A questão não é a quantidade de pecados cometidos depois da conversão. A questão é, cada pecado que ela cometeu, houve arrependimento? Houve confissão? Houve abandono? Bom, se a pessoa pecou, se arrependeu, confessou e abandonou, na frente do pecado, do registro do pecado, Deus escreverá assim, perdoado, entendeu? Então essa expressão perdoado anula, ou seja, está dizendo o seguinte, esse pecado aqui não tem mais poder, porque Deus perdoou através do sangue de Cristo.
por isso está perdoado. Então, se a pessoa depois que se converteu, depois que aceitou Jesus, ela cometeu milhares de pecados, mas ela se arrependeu todas as vezes, confessou e abandonou, então na frente de cada pecado estará escrito perdoado, 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 perdoado. Então, quando Deus perdoa, o perdão de Deus anula o pecado. O pecado ele é destruído, ele é detonado, ele é eliminado com o perdão, com a graça, com a misericórdia de Deus. Deu para você entender? Por isso é importante que cada um de nós tenha em mente que todos os dias nós precisamos orar a Deus. Todos os dias devemos nos ajoelhar e confessar os pecados para Deus. Não vá para a cama sem confessar seus pecados. Não durma sem se acertar com Deus. Porque se você for dormir sem se acertar com Deus e morrer naquela noite, você morre perdido. Então é importante que a gente tenha comunhão diária. Por isso que nós insistimos muito na comunhão diária. A comunhão diária é quando você abre o coração, é quando você confessa seus pecados e antes de você ir para a cama, não esqueça, ajoelhe-se, conversa com Deus, abra o seu coração, conta tudo o que aconteceu durante o dia para Deus, peça perdão para Deus em nome de Jesus, Ele vai perdoar você, Ele vai te dar um novo coração, você vai dormir em paz, vai dormir em Cristo. Se você morrer nessa noite, morrerá salvo, morrerá salva, morrerá em Cristo Jesus. Entendeu? Amém? Veja como isso é importante, né? Então, você precisa lembrar que Jesus hoje é o nosso advogado. A gente ora a Deus, confessa os pecados para Deus em nome de Jesus e Deus, por causa de Cristo, nos perdoa e nos aceita. Agora, no futuro, depois do milênio, Jesus não será mais o nosso advogado, ele será o nosso juiz. Então, nós temos que aproveitar agora. Agora é a grande chance que nós temos de salvação. Agora é que nós temos que ir a Deus em nome de Cristo. Nós temos essa graça. Estamos no tempo da graça, da misericórdia, da bênção de Deus. Essa bênção está disponível para você e para mim. Pega isso, agarra isso no seu coração. Amém? Que Deus abençoe você e a mim também. Hoje, meu amigo e minha amiga, é dia de decisão. Nós não podemos fazer um estudo como esse e terminar assim do nada. Temos que tomar uma decisão. A decisão de ter o nosso nome no livro da vida. A decisão de confessar os pecados a Deus em nome de Jesus. A decisão de passar pelas águas batismais. A decisão de permanecer firme na fé, com Cristo Jesus, aconteça o que acontecer. Temos que tomar essas decisões. E eu pergunto, você está disposto e disposta a fazer essa decisão hoje? Se você estiver disposto ou disposta, levante a sua mão e diga, eu aceito isso, eu quero isso para a minha vida, eu quero confessar meus pecados todos os dias, eu quero andar com Cristo todos os dias, eu quero me batizar, eu quero ser fiel a Deus, eu quero me preparar para o céu, eu quero o meu nome no livro da vida. Levante a sua mão dizendo isso no seu coração e Deus vai anotar essa decisão sua e vai ficar registrada lá no céu. Amém? Amém. Deus seja louvado. Agora eu pergunto para você, você que ainda não se batizou, Jesus está chamando você, sabia? Você, minha irmã, você, meu irmão, chamando você para você chegar mais perto e se batizar. Procure o pastor Crisley, o pastor Marcos Santos, o pastor Pablo, o pastor Marcos Seifert. Procure o seu pastor e diga assim, olha, eu estou fazendo um estudo bíblico, estou acompanhando a classe bíblica, eu quero me batizar. Eu preciso me batizar. Eu quero que o meu nome esteja no livro da vida. Por favor, me ajudem. E você vai se preparar e nós vamos batizar você. É isso mesmo. Se você mora nos Estados Unidos, lembre-se que em junho eu estarei com vocês. Se prepara, dá tempo ainda. Conversa com o pastor, organiza a sua vida, põe tudo em ordem e prepare-se para ser batizado, batizada em junho. Amém? Se você mora em outros países, como o Brasil, ou quem sabe algum país da África, algum outro lugar, procure o seu pastor e fale que você quer também se batizar. Fale que você também quer nascer de novo. Fale que você quer o seu nome no livro da vida. Vai ser maravilhoso. É ou não é? Vai ser maravilhoso. E eu quero agora fazer uma pergunta direta a você. Tem alguém aqui que deseja se batizar? Tem alguém aqui que fala assim, eu quero me batizar?
Tem? Se tiver, eu queria que você fizesse o seguinte: levanta a sua mão agora, somente aqueles que dizem, eu quero me batizar. Levante a sua mão, ou a mão física, ou a mãozinha eletrônica, aquela amarelinha, você pode levantar também. E se você não conseguir, escreve aqui no chat dizendo, eu quero me batizar. Ou então você escreve direto para o seu pastor dizendo, eu quero me batizar. A pergunta agora, o apelo agora, o convite agora é, você quer se batizar, passar pelas águas para ter o seu nome no livro da vida? Se você assim deseja, esse é o seu momento, essa é a sua hora. Vem, abre o coração, se entrega, se joga, confia. Jesus ama você, tem um plano para você, vai abençoar você, vai perdoar você, vai te dar um novo coração, vai te dar forças para você ser uma pessoa vencedora. E naquele dia, o seu nome estará no livro da vida e vamos estar juntos para sempre no novo céu e na nova terra. Amém? Amém? Diga amém. Uau, isso é extraordinário, isso é maravilhoso. E eu desejo sinceramente que Deus te abençoe poderosamente e que a gente possa caminhar juntos dessa maneira. Eu termino citando para você Apocalipse 3, verso 20. O texto diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Parabéns porque você abriu a porta do seu coração e Jesus está entrando no seu coração. Amém? Outro texto que eu queria dizer para você é o que está em João 3, verso 5. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você deseja nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Aleluia, amém, louvado seja Deus. Meus parabéns. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma oração por você e logo em seguida eu vou abrir a palavra para os nossos pastores, que vão conversar um pouquinho com vocês e falar um pouco sobre essas pessoas que tomaram as suas decisões, ok? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo estudo de hoje, obrigado porque hoje entendemos melhor sobre os livros do juízo e descobrimos que precisamos ter o nosso nome inscrito, registrado no livro da vida. Senhor, escreva o nosso nome no teu livro e ajuda-nos a te servir, ajuda-nos a andar contigo, ajuda-nos, Senhor, a vivermos cada dia na tua presença e que essa pessoa que decidiu pelo batismo seja abençoada agora e que essa decisão seja selada pelo poder do Espírito Santo. Eu entrego este homem, esta mulher, esta pessoa que acaba de decidir nas tuas mãos. Louvado seja o teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Um abraço para cada um de vocês. Agora eu passo a palavra aos pastores e a gente se encontra na próxima semana, com a graça de Deus. Amém.